Boa noite a todos e bem-vindos à sessão de Ouija Board desta noite. Felizmente, para nos ajudar, temos também o Blue Spooky aqui, com quem tenho certeza que muitos de vocês já estão familiarizados. Ele é um narrador incrivelmente talentoso, e se você ainda não sabia disso, descobrirá até o final. O link para o canal dele pode ser encontrado na descrição deste vídeo, bem como no final, nos pequenos cartões. De qualquer forma, é hora de ficar confortável, preparar sua prancheta e deixar a escuridão tomar controle. Em 1996, quando minha mãe estava grávida de 6 meses de mim, ela decidiu que queria jogar o tabuleiro Ouija com a irmã dela. Minha avó faleceu há 3 meses e elas queriam tentar contato com ela. Minha mãe e tia dizem ter conversado com quem achavam ser a mãe delas, que morreu naquela casa 3 meses antes. Elas conversaram por 30 minutos até a prancheta se mover bruscamente e o ar gelar. A prancheta se movia rapidamente no tabuleiro repetindo: minha, minha, minha. Isso assustou minha mãe, então eles encerraram. Semanas depois, minha mãe entra em trabalho de parto. Isso assustou minha mãe porque eu nasci mais de um mês adiantado. Nasci tão pequeno que precisei ficar mais 2 semanas no hospital. Tudo estava bem quando saí com minha mãe. Aos 4 anos, comecei a ter pesadelos terríveis de estar sentado no topo da escada de casa. No sonho, você podia perceber que era dia, mas ainda estava escuro. Meus pés estavam presos ao chão como areia movediça, e eu gritava por horas. No fim do sonho, sempre via algo rastejando lentamente em mim. Era muito magro, de membros longos, essa criatura negra com dedos extremamente longos e unhas ainda mais longas e mais escuras. Seus olhos eram vermelho ardente. Eu tinha esse sonho tão frequentemente que quando essa criatura começava a aparecer, eu conseguia me acordar. Esses sonhos eram muito frequentes, quase toda noite. Contei para minha mãe e ela disse que eu não deveria ficar acordado até tarde, nem me assustar com histórias. A atitude da minha mãe mudou quando minha irmãzinha começou a dizer coisas assustadoras. Nessa época, minha irmã tinha 2 anos e meio e já era muito esperta. Uma noite, minha irmã e eu estávamos no meu quarto no fim do dia e toda noite ela e minha mãe brincavam antes de dormir. Minha mãe pedia para minha irmã soletrar uma palavra, ela soletrava e ganhava um prêmio. Quando minha mãe nos deu boa noite, minha irmã diz: "Mamãe, você pode soletrar homem negro é melhor correr?" Ela disse isso do jeito mais melodioso e assustador de filme de terror. Naquela noite, acordei com algo estranho, uma senhora idosa ao pé da cama. Honestamente, ela parecia tão real. Eu pensei que uma verdadeira senhora idosa estava no meu quarto. Gritei, acendi a luz e ela não estava lá. Totalmente assustado, lembro-me de manter a luz acesa, pois não conseguia mais dormir no escuro. Era muito paralisante. De repente, acordo novamente na escuridão. Nem me lembro de fechar os olhos para dormir. E lá estava aquela velha mulher na beira da cama. Desta vez eu sabia que ela não era humana. Ela tinha pele azul, dentes apodrecendo. Os olhos dela eram de um azul sobrenatural e ela apenas me encarava, sorrindo. Então ela começou a rir. Ela deu uma risadinha e logo começou a gargalhar. Ela riu tanto que jogou a cabeça para trás, parecendo uma paciente mental. Eu estava tão em choque que não conseguia chorar. Minha boca estava aberta de espanto. Depois de um tempo, ela ria tanto que sua boca aumentava. Ela se desencaixou como a de uma cobra e então, de repente, no meio da risada, ela para, joga a cabeça para trás e com uma voz de homem muito rápida e baixa, diz: "Se você está com medo, cubra sua cabeça, porquinho, porque eu não vou parar." Eu fiz isso imediatamente, cobri meu rosto com meus cobertores. E imediatamente ela começou a rir novamente. Eu fiquei lá por horas debaixo do meu cobertor, morrendo de medo. Finalmente eu acordei. Luz do dia.
Após o ocorrido, contei à minha mãe, que ligou para meu avô pastor. Ele veio, abençoou a casa e quase sempre tudo ficou bem. Algo aconteceu quando eu era adolescente. Quando fiquei mais velho, me mudei para baixo e ganhei meu quarto, enquanto minha irmã ficou em cima. Eu sempre acordava às 4:30 da manhã. Eu ouvia rangidos na minha escada, passos, e eu ouvia esses passos até a porta do meu quarto. Minha porta se abriria devagar. Nunca havia ninguém lá, e depois de 1 minuto ou 2, ela se fecharia lentamente. Após toda a minha infância lá, finalmente nos mudamos. Eu tinha 17 anos e não havia notado nada assustador além da porta em anos. Uma noite eu, minha tia e minha mãe assistíamos televisão na cama dela. Em junho tivemos tempestades terríveis naquele dia. As tempestades ficaram tão ruins que a energia acabou e todos nós decidimos ir dormir, porque já estava ficando tarde mesmo. Então todos nós três acordamos exatamente ao mesmo tempo. Ainda está escuro e faz muito frio, mesmo sendo verão e com o ar-condicionado desligado. Então nós três arfamos ao ver uma figura de pelo menos 7 pés de altura na porta do quarto. De repente, eu ouço aquela risada que eu tinha ouvido tantos anos atrás. Eu sabia quem era. Então a criatura sussurra algo para nós, algo que está gravado na minha memória. Eu te encontrei. Meu corpo inteiro estava em choque. Ele nos encontrou? O homem negro. Então ele desapareceu, como se nunca estivesse lá. Depois disso, nada aconteceu por anos. Isso até me mudar para a Flórida com meu namorado, hoje marido. Meu marido trabalhava no 3º turno, então eu sempre me encontrava incapaz de dormir à noite. Eu saí uma noite por volta da 1 da manhã para fumar um baseado. Tenho uma casa pequena com um pequeno quintal na frente. Planejava fumar rápido e entrar logo. Quando terminei meu baseado e comecei a caminhar, notei um longo braço preto com garras pretas se estendendo do telhado, como se algo fosse agarrar meu cabelo. Era inumano. Contei ao meu marido, que disse estar preocupado com minha saúde. Isto é, até ele ver a coisa preta em cima do telhado. Isso foi no outro dia. Alguém sabe por que ele está no meu telhado? Só me pergunto quando ele vai tentar entrar. Anos atrás, adolescente de 14 anos, passei a noite na casa de um amigo com outros 3 da mesma idade. Crescemos juntos, exceto um, primo do garoto que morava lá, que não conhecíamos antes. Sua irmã mais velha, de 16 anos, era a babá enquanto os pais saíam à noite. Ela decidiu desenterrar um tabuleiro Ouija de algum armário e achou que seria engraçado nos assustar para valer. Naquela época, tabuleiros Ouija eram vendidos como jogos nas lojas de brinquedos. Então, todos nos reunimos e ela inicia um detector de mentiras de sim ou não, fazendo perguntas para cada um de nós. Algumas risadinhas nervosas começaram, mas também um sentimento de inquietação, pois todos começamos a sentir que isso era incrivelmente incrível, como algum tipo de segredo do qual todos nós não tínhamos conhecimento antes. As coisas ficam estranhas quando a irmã pergunta em voz alta: "Se tem alguém aqui, por favor, se mostre." Uma breve pausa e uma foto emoldurada cai da parede ao chão. Todos nós ficamos muito assustados. Ela nos acalma e insiste para que voltemos ao tabuleiro, porque temos que ajudar quem quer que tenha derrubado a foto. Pálidos e com o coração acelerado, começamos a perguntar. Também devo dizer que o ponteiro agora se move de forma suave e rápida, bem diferente de antes. Você está no quarto? O ponteiro diz sim. Você é um homem? O ponteiro diz não. Você precisa de ajuda? O ponteiro diz não novamente. Qual é o seu nome? Ele soletra igual. Conte-nos um segredo, nós pedimos. O ponteiro soletra, jogue moeda. Então nós fizemos. Alguém sai da mesa e pega uma moeda de 10 centavos do pote de trocados na cozinha.
Isso foi nos dias em que as moedas de 10 centavos eram grandes e pesadas. A moeda vai girando alto no ar. Enquanto a observamos cair, ela para de girar e pousa serenamente na mesa com a borda para baixo. Quando eu digo pousar, ela não quicou, não balançou, apenas desceu e encontrou a mesa perfeitamente equilibrada na borda, como se alguém tivesse estendido a mão e gentilmente a colocado lá. Quebrando o silêncio, o ponteiro começa a se mover novamente, aparentemente letras aleatórias. Logo percebemos suas iniciais até os nomes do meio. A tradição do meu amigo e sua irmã era ter 3 nomes do meio, o que poucos sabiam. Só o irmão e o primo sabiam o nome completo da irmã mais velha e conhecemos o primo naquela noite. Todas as pessoas tiveram suas iniciais corretamente soletradas. O ponteiro pausa e então soletra as últimas 3 palavras. Crianças, parem, agora. Levou-me muitas semanas para conseguir dormir adequadamente. Ninguém contou aos pais e, com o tempo, virou nosso segredo compartilhado. Não conseguia racionalizar isso antes, e ainda não consigo hoje. Cerca de um mês atrás, eu estava sentado na mesa do almoço com meus 6 amigos íntimos. Como qualquer outro dia na escola, algo estava estranho naquele dia, porque minha amiga Amanda parecia meio nervosa. Não demorou muito para ela me dizer que ia me contar algo. Mais tarde, eu disse a ela que estava tudo bem e que ela poderia me contar agora. Então ela fez. Lá no final de julho, Amanda brincou com o tabuleiro Ouija com outro amigo nosso e ela estava com medo de que eu ficasse decepcionado porque somos católicos. Eu disse a ela que está tudo bem, que pode fazer o que quiser e que nunca a julgarei. De qualquer forma, Amanda me perguntou se eu me lembrava de quando ela brincou com o tabuleiro Ouija. Eu falei, e daí? E ela disse que não me contou realmente o que o fantasma disse a ela. Ela me disse que encontraram um fantasma chamado Nick, que morreu de obesidade. Amanda disse que ele não era ruim. Nick disse a Amanda e ao meu outro amigo que Amanda morreria antes dos 20 anos. Amanda me disse que ele também disse que ela iria morrer porque seria jogada em um rio por um amigo próximo. Comecei a entrar em pânico, pensando que era eu. Eu perguntei a ela quem, e ela disse que nossa outra amiga chamada Becca. Olhei ao meu lado e vi Becca conversando com nossos outros amigos e não prestando nenhuma atenção em nós. Eu estava assustado. Perguntei se ela mentia e ela jurou estar dizendo a verdade, afirmando que colocaria a mão na Bíblia para provar. Perguntei se ela ou algum dos nossos outros amigos estavam movendo a prancheta e ela disse que não, pois eles prometeram não movê-la antes de jogarem. Eu sempre disse a ela para não brincar com fantasmas ou tábuas Ouija e estou com medo. Gostaria também de acrescentar que o outro amigo que jogou confirmou essa história. Eu simplesmente não sei o que pensar sobre isso. Eu pensei que as tábuas Ouija e tudo isso eram falsas. Mas essa experiência mudou minha opinião. Eu e minha amiga, que vou chamar de Ali, decidimos brincar com uma tábua Ouija por diversão. Nenhum de nós realmente tinha uma, então apenas fizemos uma de papel. Como você pode imaginar, não ficou tão bom, mas não foi terrível. Nós também de alguma forma amassamos, mas eu não me lembro como. No início nada acontecia. Nós dois ríamos e soletrávamos coisas erradas no quadro. Depois de rir um pouco mais, porém, nós realmente ficamos sérios. Após algumas tentativas, algo finalmente nos respondeu. Estava se movendo um pouco devagar no início, mas foi ficando cada vez mais rápido. Ambos pensávamos que o outro estava movendo. Perguntamos se poderia nos dar um nome e ele foi para sim, mas não soletrou nada. Perguntamos se era humano e ele confirmou. Perguntamos a data de nascimento e ele foi ao quarto. Meu amigo perguntou corrente alternada ou DC e ele disse corrente alternada. Achamos estranho, mas seguimos em frente. Perguntamos se ele sabia quem era Castiel. Assisto Sobrenatural, então foi só uma piada.
A placa disse sim. Perguntei se conheciam outros anjos e eles confirmaram. Depois perguntamos novamente o que eram e a placa soletrou anjo. Perguntamos de novo o nome e ele soletrou Noah. Perguntei se ele me observava e ele confirmou. Perguntei se era um anjo da guarda. A placa disse que não. Ele não queria ir até o não do outro lado da placa. Orientamos usar o espaço em branco como não. Minha mãe entrou em algum momento. Tivemos que esconder o tabuleiro porque acho que ela não gostaria de me ver brincando. Ela provavelmente sabia que algo estava acontecendo porque nós dois estávamos muito suspeitos, mas preferiu ignorar. Ela então disse que estava saindo, então ficaríamos sozinhos. Pegamos o tabuleiro de novo e perguntamos se ainda estava lá. Imediatamente foi para sim. Nesse momento, ambos sabíamos que era um demônio e perguntamos a ele. Começou a soletrar Zoso, então dissemos adeus. Como éramos burros e desesperados, voltamos a entrar. Dissemos que estava tudo bem ser um demônio e decidimos continuar conversando. Perguntamos se era Zoso ou outro demônio e pedimos para ir até D para um diferente. Ele foi até o D. Perguntamos se Zoso era mesmo real e basicamente ele disse que não podia dizer. Perguntamos se os demônios têm gêneros e ele disse que sim, que era um menino. Depois disso, começamos a fazer perguntas que o outro não sabia, como qual era o nome da avó dela. Perguntei se alguém tinha ligação com mortos. Meu amigo concordou e perguntou ao demônio sobre qual queria falar. Eles soletraram M, primeira letra do nome da melhor amiga da mãe dela já falecida. Ali então perguntou como ela havia morrido. A polícia não sabia se foi assassinato ou suicídio. O menino soletrou homem. Na época, eu não conhecia a história, então ela me explicou. Ela então perguntou quem era e soletrou o namorado da menina. Fim. Depois disso, meu amigo queria mudar de assunto, então é claro que fizemos isso. Perguntei se sabia o nome do meu tio, que esqueci porque ele está morto há muito tempo. Era uma daquelas coisas que se eu visse, eu saberia. Ele soletrou um C, e de repente me lembrei do nome dele que realmente começava com um C. Perguntei se ele sabia qual era o nome do meu avô. Ele deu um T que também era a primeira letra do nome do meu avô. Perguntei se ele poderia me dizer como ele morreu, e ele soletrou câncer. Perguntei se ele podia me dar a primeira letra do tipo. Ele soletrou L. Meu avô morreu de câncer de pulmão. Perguntei se eu iria matar alguém no futuro e a tábua disse que sim. Perguntei o nome e ele soletrou o nome do meu amigo. Perguntei à tábua se ela estava brincando e mais uma vez ela disse que sim. Continuamos brincando com ele, como quando perguntei se ele era Satanás. Eu perguntei se ele tinha certeza e ele disse que não. Perguntei se Satanás era ocupado e tinha coisas melhores para fazer. A placa soletrou sim. Nós também conseguimos que ele soletrasse gay. Ao perguntarmos por que ele nos observava, ele soletrou, por que não? Ele afirmou não conhecer internet ou escola. Ele não conseguiu nos dar detalhes concretos sobre nosso futuro e estava principalmente apenas brincando conosco. Perguntamos se ele gostava de nós e de conversar conosco e ele disse que sim. Perguntamos se Satanás criou demônios e ele confirmou. Perguntamos sobre outros demônios e ele disse que não gostava nem conversava com eles. Perguntamos a ele se ele estava sozinho e então literalmente começou a voar pelo tabuleiro. Parecia um tema sensível. Parecia antecipar perguntas antes que fizéssemos. Meu pai tocou a campainha de repente, então nos despedimos e meu amigo teve que ir. Foi o fim. Estávamos conversando com ele por 2 horas. Fomos ingênuos em continuar falando com ele após admitir ser um demônio? Além disso, o único momento em que realmente me senti estranho foi quando ele soletrou o homem. Era mesmo um demônio? Ele era bem tranquilo e concordava com tudo o que dizíamos.
Para quem disse que minha amiga estava brincando comigo, pode ser, mas sinceramente ela mente muito mal. Coloque a alça. Isso vai ser longo. Após tudo isso, conversamos com ele de novo uma semana depois. Não me lembro do que aconteceu na conversa, mas tenho quase certeza de que ele disse estar apegado a mim. Eu realmente não me importei, no entanto, porque nada de ruim aconteceu. Nós conversamos com Inoa algumas vezes antes de algo realmente estranho acontecer. Ele agia estranho, então perguntamos ao tabuleiro se era outro demônio. Ele disse sim. Basicamente a mesma combinação que aconteceu originalmente com Inoa. Ele confessou ser um demônio e revelou se chamar Mazan. Ele brincava mais do que Inoa, mas era um pouco mais agressivo. Ambos acabaram se apegando a mim em vez do meu amigo, provavelmente porque eu tinha uma energia mais aberta. Sei que Mazan e o outro não se gostavam e brigavam sobre quem podia falar conosco. Quando falamos com Mazan pela primeira vez, ele começou a soletrar algo, mas o interrompemos para perguntar se era importante. Ele concordou e começamos a anotar o que ele soletrava. Ele soletrou meu primeiro nome e escreveu triste. Ficamos assustados e perguntamos se poderíamos procurar seu nome. Sabíamos que Mazan não era o nome verdadeiro, mas só queríamos algo para chamar. Encontramos um vídeo no YouTube. O vídeo é meio constrangedor, mas ignore isso. Se não quiser assistir, é por isso que nos assustou tanto. O vídeo citou estar triste e Mazan soletrou a palavra. Eu sei que isso parece estúpido e pode ser só coincidência, mas mesmo assim nos assustou pra caralho. Para quem acha que minha amiga sabia do vídeo e só queria me assustar, na verdade ela acredita nisso bem mais que eu e estava ainda mais assustada. Ela queria parar, mas seguimos mesmo assim. Nada importante aconteceu depois. Mais tarde, conversamos com eles novamente na minha sala de estar. Eles revezavam na fala e começaram a discutir. Eles pararam de falar de repente, então saímos. Uma semana depois, tentamos falar com eles no meu quarto, mas eles não vieram. Em vez disso, conseguimos outra pessoa. Disseram que era um íncubo e deram um nome falso, mas não lembro qual. Fomos à sala de estar esperando encontrar Mazan e a Noa lá. Eles não estavam. Resumindo, eles disseram que ainda estavam lutando, mas conseguiram matar o íncubo. Ficamos chateados, mas não ligamos muito. Fui à Universal e perguntei se foram comigo. Eles disseram que sim e que gostaram. Eu perguntei qual era o brinquedo favorito do Mazan, e ele disse que era o Hulk. Ele disse que eles estavam andando ao meu lado. Agora prepare-se para a reviravolta. Entramos no tabuleiro um dia e não parecia nenhum deles. Então perguntamos quem era. Disseram que se chamavam Dominique. Conversamos com ele e perguntamos se poderíamos ter Mazan ou a Noa, e em um determinado momento ele simplesmente saiu. Mazan entrou no quadro, então perguntamos se matou Dominique e o que era. Mazan afirmou ser um anjo e que a Noa estava lutando contra ele naquele momento. Saímos para que Mazan também pudesse lutar contra ele. Quando voltamos, Mazan falou conosco. Ele se movia devagar, embora normalmente seja rápido. Perguntamos se Inuya estava bem. Ele disse que não. Perguntamos se ele estava morto. Ele parou de se mover por um momento e, hesitante, disse que sim. Ele disse que seria o próximo e que não iríamos vê-lo novamente. Essa foi a última vez que ouvimos falar deles. Então Dominique falou com a gente. Ainda tínhamos nossas dúvidas e não acreditávamos que Dominique era realmente um anjo. Outros demônios já disseram ser anjos, então por que acreditar neste? Ele ficou muito irritado por não acreditarmos. Perguntamos se ele matou Mazan e Arnoa e ele disse que sim. Depois me deparei com uma piada comparando demônios a baratas. Meu amigo pediu um sinal caso ele fosse um anjo, e ele aceitou. Como nada ocorreu, saímos. Logo depois, saímos pois ouvi uma coruja. Assim que pisei na varanda, fomos recebidos com uma barata morta. Continuamos e realmente havia uma coruja na árvore.
Meu amigo descobriu que em certas culturas as corujas simbolizam morte. Acreditamos nele depois disso. Falamos com Dominique uma semana depois. Ele continuava bravo mesmo após nossas desculpas e dizer que acreditávamos nele. Conversamos com ele por um tempo e perguntamos sobre nossos futuros. Ele disse que seguimos caminhos diferentes e não sabe o que vai acontecer. Ele passou algumas informações sobre o pai do meu amigo. Não temos certeza, pois meu amigo nem sabe o que ocorreu. Ele também afirmou que Mazan e Anoa eram demônios de alto nível. Ele afirmou que nos protegeria, eliminando qualquer demônio que se aproximasse. Fizemos várias perguntas que ele não soube responder. Acredito que há coisas que eles não podem dizer, já que os demônios fizeram o mesmo. Ele falou conosco algumas vezes depois, mas não demorou porque nos odeia. Depois disso, ao tentarmos falar com Dominique, um demônio rude apareceu em seu lugar. Quando perguntávamos o nome, ele só dizia DP e não respondia nada mais. Ele soletrou-me. Dominique apareceu por 1 minuto e simplesmente saiu. Como eu disse, ele nos odiava. Fomos caminhar mais tarde e vimos um pássaro morto com as entranhas arrancadas. Você acha que o pato morto está ligado ao demônio? Essa história se passa em 1993. Eu estava no 2º ano do ensino médio. É importante destacar o ano, pois não havia celulares, internet ou comunicação em massa fácil. Há muita história por trás disso. Nessa época da minha vida, meus amigos e eu estávamos usando muito descuidadamente uma tábua Ouija que encontrei no sótão do meu bisavô falecido depois que ele morreu. Novamente, não entrarei em detalhes aqui, além de que era uma tábua de madeira, antiga e não tinha instruções. Levamos para casa e com minhas irmãs e meu amigo, começamos a brincar com ela. Semanas se passaram, alguns meses se passaram e muitas coisas estranhas estavam acontecendo na casa com meus amigos. Sou um grande crente no paranormal e não questionei o que aconteceu, pois não fui o único a presenciar, muitos outros viram também. Eu vi tais ocorrências mudarem a crença de céticos fervorosos em questão de momentos. Eu estava aterrorizado na maior parte do tempo, dormindo com as luzes acesas e nunca sozinho. Às vezes eu me divertia com isso. Num dia, no início da primavera de 1993, meus amigos e eu estávamos sentados em uma mesa na biblioteca do colégio. A conversa sempre parecia voltar ao que estava acontecendo na minha casa. Éramos 4 à mesa, eu, Mônica, Kim e Suzanne. Eu estava começando a ficar um pouco agitado e comecei a me sentir arrogante. Tão arrogante que falei quase essas palavras exatas para meus amigos. Se você é tão poderoso e tão real, então não estaria preso na minha casa. Mostre um sinal de que nos ouve além do tabuleiro. E assim, todas as luzes da biblioteca inteira se apagaram por 5 segundos completos. Quando elas voltaram, continuei com minha conversa super confiante rindo e dizendo, sério, é só isso que você tem? O sino tocou logo depois e era hora de ir para casa. Não pensei muito no incidente depois, mas sabia que minha atitude falsa e egocêntrica poderia ter algumas consequências no futuro. Naquela noite, quando adormeci, tive um sonho. Esse foi um daqueles sonhos ou visões, se preferir, dos quais você acorda e sente. Você consegue recitar cada detalhe dele. Até hoje, ainda consigo sentir a ressonância e me lembrar disso. O sonho começa de manhã, quando começo a caminhar para a escola pela rua. Sou tomado por terror e a sensação de estar sendo lentamente perseguido. Havia uma procissão de figuras encapuzadas de preto totalmente encobertas, sem sinais de vida humana por baixo, apenas uma forma humana. Eram 6 deles, todos com a cabeça baixa. Era dia claro e todos tinham uma tocha. No meio deles havia uma figura muito alta, novamente toda de preto com uma faixa vermelha na frente de sua capa. Ele não carregava uma tocha, mas sim um longo cajado de estanho. Foi quando parei de estudar os detalhes de quem era essa pessoa.
Eu sabia quem era e sabia que estavam atrás de mim. Especialmente ele. Eles não estavam correndo nem com qualquer tipo de pressa. A procissão era lenta e metódica. Corri pela escola e procurei desesperado um esconderijo na biblioteca, pois era lá que meus sonhos me levavam. Saltei sobre essas estantes baixas tanto no mundo dos sonhos quanto no real e me escondi em uma prateleira, torcendo para não ser encontrado. Foi quando eu acordei. Sem fôlego. Falei algumas palavras enquanto me arrumava para a escola e no ônibus de manhã. Nenhum dos meus amigos envolvidos na situação da biblioteca ou nas coisas do Ouija em geral estavam na mesma rota do ônibus. E eu não ousei falar uma palavra sobre isso com as crianças com quem eu pegava o ônibus, pois a maioria delas eu desprezava. Quando cheguei à escola, encontrei minhas amigas Mônica e Kim me esperando na entrada norte, como faziam todas as manhãs, e comecei a detalhar meu sonho para elas. Tínhamos entrado no corredor principal quando terminei de relatar o sonho, quando, correndo da entrada sul, que ficava a uma boa distância de nós, estava Suzanne. Não acho que preciso enfatizar que não havia celulares e nenhuma maneira concebível de Suzanne obter qualquer uma dessas informações. Foi exatamente assim que aconteceu, 100% preciso. Tentando o máximo que podia para recuperar o fôlego, ela olhou para mim e disse: "Eu tenho uma mensagem para você." Ele: "Diga a Nicole que ela pode correr, mas não pode se esconder." Até hoje, toda vez que conto essa história, eu o imagino ainda rindo e dizendo: "Eu te encontrei." Sou muito cético sobre o paranormal, mas essa experiência realmente me surpreendeu, então decidi compartilhar. Morei em um prédio com 8 apartamentos separados. Eu quase não interagia com os outros do prédio, só com o vizinho ao lado, um dos caras mais legais que conheci, e com o de baixo. Notei logo ao me mudar que o morador abaixo era o oposto de um vizinho considerado. Ele tocava música no volume máximo durante toda a noite, às vezes por 24 horas seguidas. Honestamente, eu poderia dormir durante um furacão, e realmente não me incomodava tanto, exceto pelo fato de que era super rude. Preferi manter a paz e não falar sobre isso. Meu vizinho Gary me perguntou um dia se eu me importava com o morador de baixo tocando música alta, pois ele também ouvia do apartamento dele. Eu disse a ele que não estava muito incomodado com isso, e Gary disse que estava aliviado porque não queria que eu confrontasse aquele cara sozinho. Sou uma garota de 20 anos e Gary tinha cerca de 50, então acho que ele estava apenas cuidando de mim. Perguntei por quê, e ele disse que havia conhecido o cara anos antes através do trabalho, e ele se apresentou como John, mas quando se mudou para o apartamento, se apresentou como Wes. Gary procurou um dos outros colegas para verificar, e ele disse que alternava frequentemente entre as duas personalidades. Ele claramente tinha algum transtorno de personalidade. Eu mal sou um especialista em coisas assim, mas eu ouvia Wes. Esse é o nome que meu namorado e eu acabamos usando para nos referir a ele, gritando bastante. Me perguntei se ele tocava música para silenciar as vozes na cabeça. Eu posso estar completamente errado. Como eu disse, não sou um especialista. De qualquer forma, um dia eu encontro um bilhete colado na minha porta. Pare com esse barulho constante. Eu não consigo dormir. Você pode dizer pela caligrafia que foi rabiscado com raiva. Agora, eu estava no trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde, e quando cheguei em casa, praticamente sentei no meu sofá a noite toda. Obviamente, eu fiz chá e fui ao banheiro também, mas definitivamente não estava batendo constantemente. Mesmo assim, Wes passou a bater no telhado sempre que achava que eu fazia muito barulho. É assim que eu sei que não era eu. Ele batia nos momentos mais aleatórios, quando eu nem sequer tinha saído do sofá por mais de 1 hora, e às vezes por volta das 4 da manhã, quando eu já estava há muito tempo na cama. Meu namorado bateu várias vezes na porta, mas ele nunca respondeu. É aqui que a coisa fica assustadora. Sendo honesto,
Não acredito em fantasmas, por isso nunca liguei para os barulhos estranhos naquele apartamento. Eu morava com mais 7 pessoas no prédio. Em retrospectiva, meu namorado também dizia algumas coisas estranhas enquanto dormia, mas ele fala coisas aleatórias durante o sono regularmente de qualquer maneira. Apesar de eu não acreditar em fantasmas, acho super interessante e tenho um tabuleiro Ouija que às vezes experimento. Uma vez, meu namorado e eu resolvemos usá-lo. Já usamos antes naquele apartamento, mas nada ocorreu. Desta vez, algo aconteceu. Normalmente, ele se movia para letras aleatórias sem sentido, mas senti uma vibração estranha. As velas piscavam, o que pode parecer insignificante, mas eu estava desconfortável. Então, o tabuleiro soletrou FINDME. Naturalmente, eu pergunto, onde você está? Ele soletra WESHIDBODIS. Como um completo idiota, eu li isso como Weshid Body e concluí rapidamente que o tabuleiro estava falando bobagens. Eu disse adeus e acendi as luzes. Para ser honesto, eu estava muito assustado. Achei que ouvia coisas se movendo e não queria que meu namorado percebesse meu medo. Ele acredita em fantasmas, mas sou sempre muito cético. Só depois que me sentei no sofá, percebi que na verdade estava dizendo: Wes escondeu o corpo. Quando a realização me atingiu, eu contei ao meu namorado, cuja reação foi algo como: ah, entendi, muito engraçado. Até hoje, ele acha que eu estava empurrando o tabuleiro e fingi ser ingênuo para parecer realista, mas eu não estava. Por curiosidade, busquei assassinatos ou desaparecimentos locais, mas não achei nada. Não encontro nenhuma rede social ou informação interessante do Wes online. Consegui descobrir o seu verdadeiro nome. Ainda não sei o que aconteceu ou por que o quadro disse isso. Acredito que haja uma explicação lógica, talvez movimentos subconscientes. Mas definitivamente me assustou pra caramba. Me mudei daquele apartamento há alguns meses. Não vou mentir, não usei a tábua Ouija desde então. Eu nunca me interessei por coisas paranormais, porque já tive atividades suficientes acontecendo comigo ao longo dos anos. No último verão, meus amigos e eu achamos que seria uma boa ideia fazer nossa própria tábua Ouija e jogar na casa deles e no cemitério. Perguntaram coisas que eu sabia serem verdade, mas eles não. Ali mesmo eu pude sentir que era algo real. Então, por curiosidade, minha amiga Karen pergunta: nossa amiga Penny estará grávida aos 19 anos? E ele disse que sim. Meses depois, recebo uma ligação da Penny dizendo que está grávida, e nunca fiquei tão impressionado e assustado ao mesmo tempo. Nada disso nunca funcionou, e agora estou um pouco mais assustado porque sei que o quadro funcionou. Não consigo acreditar que se tornou realidade e que o quadro previu algo tão insano assim. Estou animado com outras coisas que perguntamos, mas também desconfiava disso. Morei em várias casas na infância e brincava bastante de Ouija. Cresci com uma mãe que era totalmente interessada em qualquer coisa paranormal, então naturalmente isso me influenciou. Vou compartilhar uma experiência que tive quando era... Um lugar em que moramos era mais uma casa de campo do que uma casa. Ficava no campo, no final de uma longa estrada de terra. E era como uma seção principal da casa com 2 quartos. O meu quarto e o quarto da minha irmã. Depois tinha 2 quartos adicionais, um do lado do meu irmão e um nos fundos da casa que era claro da minha mãe. Uma noite, minha irmã e eu brincávamos com o nosso Ouija caseiro. Cortamos todas as letras do alfabeto e as organizamos em ordem. Escrevemos sim, não, olá e adeus. E usávamos um copo de shot como nossa prancheta. Fizemos contato com um fantasma que se identificou como Fred. Eu estava usando um lápis para anotar todas as letras para as quais o copo estava apontando, e de repente o lápis simplesmente desapareceu.
Verifiquei embaixo da mesa e ao redor da cozinha onde estávamos sentados, sem termos nos movido desde o início. Decidi perguntar ao tabuleiro Ouija onde o lápis tinha ido. Ele respondeu dizendo que estava no quarto da minha mãe. Agora eu sempre tive medo do quarto dela. Sempre parecia que algo estava te observando da porta. Na verdade, era só no final do corredor ligado à cozinha onde estávamos. O tabuleiro Ouija soletrou: "Busque-o." Eu pensei, de jeito nenhum, eu não vou entrar lá. Começou a soletrar: "Vá, vá, eu." Quis saber por que ele queria tanto que eu entrasse lá. A placa soletrou algo como: "Porque eu quero te matar." Eu não queria parecer um covarde, então eu disse: "Bem, se você me matar, então você ficará preso comigo na vida após a morte. E eu vou te atormentar por toda a eternidade." Foi basicamente uma provocação, algo que nunca se deve fazer com espíritos, a menos que queira alguma reação, como aconteceu comigo. Não tenho certeza se o Fred gostou, pois depois disso o tabuleiro Ouija não falou mais conosco. Na manhã seguinte, todos saíram para suas tarefas e eu fiquei sozinho em casa dormindo até mais tarde, pois era meu dia de folga. Enquanto dormia no meu quarto assustador, sem janelas, meio sonhando e meio consciente do ambiente, ouvi duas pessoas falando sobre cobertores. Achei que eram minha mãe e irmã. Ouvi elas dizerem: "Pegue os cobertores, ele está dormindo." Acordei imediatamente ao sentir meus cobertores sendo puxados. Acordei e notei que estava imóvel. Eu estava em paralisia do sono. Não ouvia mais as vozes. Só conseguia mexer os olhos. Eu tentei gritar, mas não consegui. Então, no canto dos meus olhos, vi algo brilhando. Olhei e vi um grande rosto branco, redondo e pálido, flutuando ao lado da cama e me encarando. Eu estava tão assustado, senti uma lágrima sair do meu olho. Estava lá me encarando. Encarei de volta, apavorado, por 10 segundos. Estou paralisado de medo todo esse tempo. Então seus olhos negros apenas piscaram e ele flutuou até o canto do meu quarto e desapareceu. No segundo em que ele desapareceu, recuperei todas as minhas funções motoras. Eu saí da cama e corri para fora para sair da casa. Dias depois, fiquei acordado até tarde assistindo televisão na sala de estar, que ficava ao lado do meu quarto, do meu irmão e da minha irmã. Todos tinham portas em lados opostos da sala de estar. Enquanto minha mãe estava em um quarto dormindo e meus irmãos estavam todos fora, eu estava apenas sentado lá um pouco nervoso porque a casa estava extra assustadora, especialmente depois daquela primeira experiência. A próxima coisa que você sabe, eu ouço esse barulho alto vindo do quarto da minha irmã, que estava bem ao lado da cadeira em que eu estava sentado. Eu pulo, grito e corro para o centro da sala. Encaro a porta do quarto da minha irmã, esperando que ela se abra e um animal selvagem me ataque, mas nada aconteceu. Não 5 segundos depois, ouço o mesmo estrondo vindo do quarto do meu irmão. Corri até o quarto da minha mãe para acordá-la e pedir que verificasse o que estava causando tanto barulho nos quartos. Não foi meu momento de maior orgulho. Fiquei atrás dela enquanto abria a porta do quarto da minha irmã. Pensei que talvez um guaxinim tivesse entrado lá. Olhamos para dentro e percebemos que alguns dos azulejos do teto foram arrancados de diferentes seções do teto, espalhados por todo o quarto dela. Um na cama, 2 no chão, todos a cerca de 1,5 metros um do outro. Nesse ponto eu disse: ok, é uma casa ruim. Talvez um animal tenha derrubado eles lá de cima. O que aconteceu com o compensado do meu irmão que estava preso nos caibros do telhado? De alguma forma, o compensado se soltou e caiu. Qual a probabilidade de 2 partes da casa sem ligação e feitas de materiais diferentes terem seus tetos caídos na mesma noite de verão sem chuva? Que outra explicação poderia haver, além de eu pensar que estou sendo um durão ao invocar um fantasma e nos próximos dias esses estranhos eventos acontecerem?
Então eu aviso a qualquer um que pense que é durão ou corajoso, ou seja lá o que for. Não digas a um fantasma assustador, chamado Fred, que disse que quer te matar, que você conheceu em um tabuleiro de Ouija, que estava jogando no meio de uma casa assustadora que você mora no meio do nada, que você vai mexer com ele por toda a eternidade, ou você pode acabar se arrependendo como eu fiz. Eu tinha 16 anos e estava entediado na casa da prima da minha namorada. Os tailandeses são um grupo de pessoas. Eu sou apenas meio, mas minha namorada, a prima dela, a amiga dela são 100% tailandesas. Resolvemos criar um tabuleiro Ouija escrevendo letras e números em um papel de impressora. Velas e pedimos educadamente aos espíritos que se juntassem a nós, assustador como a moeda que empurramos por aí. Movia-se rápido e preciso, soletrando os nomes de nossos futuros namorados e namoradas. Eu costumava culpar o Joey, o mais animado, por manipular a moeda. Testamos nosso Ouija. Minha namorada se ofereceu para ser a única com o dedo na moeda, enquanto nós apenas tocávamos seu cotovelo. Também pedimos que fechasse os olhos, olhasse para cima e longe do tabuleiro, fazendo algumas perguntas. Após não receber nenhuma resposta, fizemos nossa pergunta final. Alguém está aqui? Minha namorada gritou e nós pulamos para trás para ver. Vimos ela chorando enquanto a moeda soletrava pare. Seus olhos permaneciam fechados, rosto voltado ao teto e lágrimas escorrendo pelas bochechas. Isso continuou por 30 segundos e finalmente a deixou ir. Nós rasgamos o pedaço de papel, jogamos no vaso sanitário e ficamos atônitos e sem palavras. Minha namorada disse que não tinha absolutamente nenhum controle sobre o corpo dela e queria olhar para baixo e se afastar do tabuleiro, mas ela não conseguia. Nunca esquecerei aquela noite e desde então estou convencido do desconhecido. Eu tinha acabado de voltar para casa após meu primeiro verão na faculdade. Meus pais estavam em processo de divórcio e ambos decidiram deixar a casa e me deixar sozinho. Eu estava com raiva, confuso. Me sentia abandonado pelos meus pais e me recusei a falar com eles. Eu odiava ficar sozinho em casa. Eu nunca gostei de estar lá sozinho, mesmo quando meus pais ainda estavam juntos. Logo, a nota de execução hipotecária apareceu na porta. Meus pais desistiram da casa, e eu senti como se eles também tivessem desistido de mim. Com o curto prazo, eu sabia que não teria o dinheiro, então decidi pegar um apartamento com meus amigos. A lista de espera era de 2 a 3 semanas, então ficamos na casa até mudarmos para o apartamento. Eles sabiam sobre algumas das minhas experiências na casa e presenciaram muitas coisas apenas pelo curto período de tempo que ficaram lá comigo. Nunca brinque com tábuas Ouija. É o que todos sempre dizem. Não tínhamos o objeto real, então fizemos um com um pedaço de papelão e um pequeno copo de uísque como a prancheta. Isso era tudo uma piada para eles. Eles só faziam e recebiam perguntas e respostas aleatórias. Nada assustador ou sério. Eles estavam rindo e fazendo piada de toda a situação. Eu, no entanto, me senti desconfortável o tempo inteiro. Eu sabia do que a casa era capaz e por algum motivo eu sabia que ela estava se contendo. Eles se entediaram facilmente e eventualmente pararam de brincar. Eu estava meio aliviado. Estávamos sentados na cozinha quando ouvimos algo raspando em algo vindo da sala de estar. Quando fomos investigar, vimos o copo se movendo sozinho no tabuleiro de forma bastante rápida. Ele pousava em letras diferentes de forma estranha e repetitiva. Ainda ouço o som na cabeça. Ainda ouço o som na minha cabeça. Isso foi claramente aterrorizante, e não era o que ou quem estávamos contatando anteriormente. Pegamos um papel e soletramos as palavras que ele formava. São 7. Nesse ponto, muitos desistiriam, mas estávamos muito intrigados. A casa revelava sua verdadeira natureza.
Nos reunimos ao redor do tabuleiro e colocamos os dedos no vidro. Eu perguntei quem ou o que é o 7. Ele soletrou M-A-U e depois D-M-O-N-I-O-S. Então perguntei com quem estávamos falando e ele soletrou Gary. Meus amigos não sabiam disso naquele momento, mas eu conhecia um Gary. Eu também sabia que, ao falecer, ele pediu que suas cinzas fossem espalhadas nas nossas florestas, pois sempre amou caçar e caminhar nelas. E isso ocorreu em uma pequena cerimônia privada, marcada apenas por uma estátua de concreto de um cervo ao lado de uma árvore no fundo da floresta. Minhas emoções estavam por toda parte e naquele momento eu realmente senti como se Gary estivesse falando conosco. A energia era insana, mas havia calma no momento. Eu tinha lágrimas começando a se formar quando fiz várias outras perguntas para o Gary. No decorrer dessas perguntas, conseguimos determinar que 7 demônios habitavam a terra, dentro da casa e na varanda. Também aprendemos que havia espíritos bons e maus, e que os maus superavam os bons em números, mas os bons eram mais fortes e me mantiveram seguro ao longo da minha vida. Durante esse tempo, o tabuleiro meio que mudou de marcha, e também fizemos contato com um homem chamado Reichmann. Ele só nos deu o sobrenome. Reichmann era um nome popular em nossa cidade, e vários Reichmanns realmente moravam na área. Ele nos disse que havia morrido em um acidente de carro e nos deu o cemitério, que ficava na cidade onde ele foi enterrado. Ele parecia ser um dos bons espíritos que me ajudaram a afastar o mal. Eu estava incrédulo e muito intrigado. Eu encontrava respostas que buscava desde criança. No entanto, um dos meus amigos queria mais. Ele queria tanto falar com os espíritos malignos que começou a provocá-los, seja quem fosse. Eu o implorei para não fazer isso porque eu sabia do que a casa era capaz. Eu até tirei meus dedos do vidro porque não queria que minha energia se misturasse com o que quer que ele estivesse tentando contatar. Ele disse adeus para Gary e Reichmann e disse que queria conversar com um dos espíritos malignos. Ele claramente não era muito inteligente. Ele continuou exigindo um nome sem obter resposta. Mesmo depois de tudo que viu, ele ainda queria mais provas. Ele tinha um cigarro e desafiou um espírito a rolar fora do tabuleiro. Se o espírito quisesse, daria o isqueiro para eles fumarem, só provocando a casa para mostrar mais provas a ele. Mas realmente aconteceu. O cigarro não só caiu da prancha no carpete, como também voltou para a prancha. Isso fez com que ele rolasse de volta pelo monte entre a prancha e o carpete. Todos nós imediatamente pulamos para trás. Os dedos de todos bateram no vidro. A energia da casa ficou densa. A casa estava viva. As luzes começaram a piscar, as pias começaram a cuspir água em alta pressão e os cabos do teto começaram a girar em círculos. Você podia ouvir algo batendo pelo alpendre. Sussurros vinham de todos os cantos da casa e do porão. As portas começaram a bater e as famosas figuras sombrias da passarela no porão voltaram. Não importa quantas vezes pedimos desculpas, não parava. Minha casa tinha 5 portas, uma em cada lado e uma saindo do porão. Corremos para a porta da frente e ela não abria. Algo a mantinha fechada. A única porta pela qual conseguimos sair foi uma das portas laterais, mas ela bateu atrás de nós, quase derrubando meu amigo no chão. Do lado de fora, ouvimos algo correndo em nossa direção até a varanda. Todos mergulhamos das escadas laterais para a grama. O que estava na varanda correu ao nosso lado enquanto íamos para o carro na grama. Eu não conseguia vê-lo, mas conseguia ouvi-lo. Ao entrarmos no carro e subirmos a entrada, algo bateu tão forte na janela traseira que deixou uma marca de mão no vidro. Passamos a noite na casa de um amigo, mas acho que ninguém conseguiu dormir. Aquela noite foi realmente traumatizante. Vivemos o agora. Meu coração bate forte, pois lembro de sentir tudo. Tivemos que voltar para casa, um dia que todos temíamos.
As portas estavam trancadas, mesmo que nós não as tivéssemos trancado. O interior estava destruído, com coisas espalhadas por todo lado. No entanto, a tábua Ouija não parecia ter se movido nunca. Ela estava onde a deixamos, com um cigarro no meio do tabuleiro. A única coisa que era diferente é o copo de uísque que parecia estar em cima do número 7. Pegamos rapidamente apenas os itens essenciais para o apartamento, deixando os maiores para depois. Gostaria de dizer que nunca mais experimentamos nada, mas todos estávamos convencidos de que havia muita atividade residual. O apartamento para o qual nos mudamos era um complexo meio novo e simplesmente aconteceriam muitas coisas estranhas. Foi por volta dessa época que comecei a experimentar paralisia do sono. Às vezes eu acordava à noite com uma figura escura na porta. Desde então nunca mais me senti sozinho. Nunca mais fui à casa após pegar minhas coisas. Sei que foi hipotecada e acredito que foi vendida durante um leilão. Não faço ideia de quem sejam os novos ocupantes. Aparentemente, eles não são da região. No entanto, ainda sinto uma conexão muito forte com a casa. Quando visito minha cidade natal, sinto uma forte vontade de ir até ela, apenas para passar de carro, mas nunca faço isso. Ela assombra meus sonhos frequentemente e estou constantemente sendo lembrado dela e dos espíritos associados. Assustei várias pessoas no turno da noite. Eu pré-gravei alguns murmúrios e palavras aleatórias como "Olá, você cometeu um grande erro" no meu telefone. Depois peguei uma caixa de som Bluetooth e coloquei em uma sala. Por quê? Porque tínhamos planejado jogar o tabuleiro Ouija. O lugar onde eu costumava trabalhar era legal. A média de idade dos funcionários era cerca de 23 anos e éramos cerca de 30. Todos eram amigos, mas alguns eram travessos. Pregar peças era rotina diária, com Chief Executive Officer e Chief Operating Officer frequentemente envolvidos. Eles só apareciam depois, quando todos riam da vítima da pegadinha. Numa noite, sugeriram jogar o Ouija e aproveitei para brincar com todos. A caixa de som Bluetooth era uma pequena. O único problema era a luz azul, visível em um quarto escuro. Então eu coloquei fita sobre isso e a coloquei dentro de uma caixa aberta e conectei meu celular. Eu era um dos maiores céticos do escritório, então se eu demonstrasse medo, seria bem convincente. Usei um iPad do escritório para gravar o evento e todos sabiam da gravação. Sentamos e demos as mãos, então não pude pegar o telefone para tocar o áudio. É aqui que meu gênio se torna tangível. Eu havia configurado para ter 5 minutos de silêncio antes do áudio começar. 5 minutos depois, a pergunta era: tem alguém aqui? E, incrivelmente, uma voz surgiu dizendo: alô? Todos se assustaram. Foi simplesmente perfeito, timing perfeito. Os murmúrios começaram. Depois, uma voz sussurrou: não mexa conosco. Seguido por inúmeros murmúrios. E então Mark me matou. Ele me matou. Eu tive que agir assustado, um deslize e eu entregaria tudo. E então um colega de trabalho meu soltou a mão e caiu no chão. Ele desmaiou, acendemos as luzes e alguns segundos depois ele voltou a si. Demos água a ele e o acalmamos. Vendo o susto coletivo nos meus colegas de trabalho e a execução brilhante, pensei que a melhor maneira de honrar isso seria não contar a eles o que eu fiz. Já se passaram anos, e aposto que 5 caras ainda contam por aí como viram um verdadeiro fantasma morto por alguém chamado Mark. Há mais de 10 anos eu abri um portal na minha vida que talvez eu nunca entenda ou perca. Ainda há dias em que sinto a presença e acredito que serei perpetuamente seguido por uma manifestação das minhas ações. Mesmo recentemente, comecei a ter um estranho hábito quase psicótico de pensamentos sombrios e incontroláveis. Apenas vá se matar,
repetido ao longo de apenas alguns dias na minha cabeça no mês passado mais de 50 vezes. Isso ocorreu por motivos que vão desde depressão até esquecer de fazer algo. Sem perceber, faço chifres de diabo com as mãos diariamente. Tenho uma estranha obsessão com imagens ocultas e o olho iluminado de Lúcifer que você pode ou não notar, propagado literalmente em toda a música. Qual o melhor lugar para ocultar a verdade? Em plena vista. Quando no ensino médio, eu tinha sobrepeso e me atraía por grupos extremistas outsiders. Nós usávamos preto, ouvíamos death metal, causávamos o máximo de caos geral possível, enquanto carregávamos um maço de cigarros Parliament como se fôssemos um Vili Valo no meio do seu quinto Jack diário. Nesses tempos, havia um grupo de que eu passei a gostar, confiar e, finalmente, submeter minha inocência e alma. Meus amigos me apresentaram a tábua Ouija como algo que eles realmente queriam explorar. Quando fui persuadido, não só exploramos, mas mergulhamos. Eu me afastei da minha educação católica e comecei a procurar pelo mal para que pudéssemos traduzir isso para a nossa experiência com a tábua. Isso porque nossas jogadas iniciais eram típicas de um novo usuário de Ouija. A tábua se movia muito pouco. Perguntamos quem estava se mudando primeiro, já que nossos locais assombrados estavam esgotados. Apresentei um mantra satânico ao grupo e ele foi bem-vindo à mesa na casa do meu amigo Cody. Já cansados do esforço para entrar em cemitérios e prédios abandonados, decidimos usar o lugar do pai dele. Colocamos a tábua na mesa da cozinha dele, nos aglomeramos em volta com as mãos do ponteiro e entoamos o mantra: Arcanjo, anjo negro, empresta-me tua luz. As mortes falham até termos o céu à vista. 6 vezes pausa. 6 vezes pausa. Que ideia ruim. Que ignição de tormento. Esses são os eventos que vivenciamos após nossas experiências com o tabuleiro, a casa amaldiçoada e o que enfrentei depois. O tabuleiro virou centro de vida. Não importava quem o tocasse, não importava o quão levemente tentássemos tocá-lo, o tabuleiro falava volumes a uma velocidade muito rápida. Ele sempre soletrava palavras inteiras para formar frases completas, corretamente em inglês, e alternava entre maravilhamento e calúnias vulgares. Por exemplo, o tabuleiro me disse, em 2006, que Obama seria o presidente dos Estados Unidos. Isso ocorreu antes de qualquer decisão no próprio partido. Também disse que até 2012 o mundo teria sido destruído por suas ações. Falou longamente sobre salvação, apontando certos amigos que provavelmente morreriam cedo e sofreriam, aqueles de fé como eu, e muito pouco dos meus colegas possivelmente veriam a salvação. Se mudarmos certos aspectos da minha vida, ele expôs nossos medos mais profundos sobre por que não conseguiríamos ver o céu na mesa para os outros amigos lerem. Por exemplo, ele me disse que eu precisava parar com o sexo pré-matrimonial ou eu não teria chance. Minha maior preocupação na época, como ele sabia? Ele também afirmou com firmeza que alguns amigos meus estavam condenados a queimar eternamente, que não tinham chance, não importa o que fizessem. Nós já sabíamos o que buscar e com quem falar. Uma entidade ou demônio do mal bem conhecido, do clássico Lúcifer a Anton LaVey e Aleister Crowley. Manifestou-se de várias maneiras através do tabuleiro. Disseram que a pior parte do inferno era ser escravo. A pior parte do inferno também era ser um escravo. Cody gostava de adrenalina e comprou uma prancha nova. Com essa prancha fomos ainda mais longe. Isso é algo difícil de confessar e ainda mais difícil de aludir em um confessionário como católico para um padre respeitado, mas eu ainda faço à luz da minha alma e crenças pessoais. Com a nova prancha, encontrei uma gravação reversa da oração do Senhor e a deixei tocar. E o movimento. A prancha alternava entre sim e não tão rápido que mal conseguíamos pensar.
também ficou mais maligno e malévolo nas respostas. Um dia, convidamos um monte de amigos extras. Eram todos amigos que eu conhecia. Começamos como sempre, fazendo perguntas que ele não deveria saber, provocando e vendo o tabuleiro responder: "Foda-se você". Quando eles testemunharam o poder do que havíamos invocado, um amigo chamado Jordan começou a perder a calma. "Não tem como isso ser real. Você só pode estar movendo isso", exclamou incrédulo. Com ar pomposo de sabichão, ele pegou a Bíblia que trouxe para sua paz de espírito e a jogou na mesa. A prancheta imediatamente agiu com uma das mensagens mais memoráveis do quadro: "Tire a Bíblia da mesa. Nós também vamos queimar a casa, filhos da puta." Ele soletrou e todos enlouquecemos. Claro, a casa não pegou fogo depois que Jordan se recusou a remover a Bíblia, mas ela nos pegou de outras maneiras. A casa de Cody virou um verdadeiro lugar do estranho. Como disse, eu tinha muitos grupos, e este era cheio de pessoas carentes que se aproveitavam. Dito isso, havia sempre pessoas entrando, saindo, desmaiando nos sofás e agindo como se o lugar fosse delas. O pai do Cody trabalhava fora da cidade 90% do tempo e isso era aproveitado. Um dos garotos que sempre ficava lá, que brincava conosco regularmente, parou de querer estar lá porque ele constantemente via um rosto branco austero que o encarava através das janelas. Cody dormia pouco naquela casa. Ele disse que acordava de pesadelos vivos. Por exemplo, certa noite ele acordou de madrugada. 3 da manhã é uma hora sobrenatural. Ele ficou muito desconfortável. Logo começou a ouvir gemidos assustadores, até que várias mãos surgiram sobre a cama, tentando agarrá-lo e puxá-lo para o Hades. Um bom amigo meu, que eu estupidamente apresentei, teve a pior reação visível de todos nós. Terminamos a sessão e saímos para dar uma volta no meu carro para relembrar a experiência. Durante isso, ele para de falar comigo. Pauso para uma resposta e, enquanto aguardo, ouço uma respiração estranha. Ele acaba ofegando como um cachorro. Eu parei e saí para ir até o lado dele. Ele estava inclinado para baixo no banco do passageiro, com um braço segurando a alça de segurança. Era como se ele estivesse grudado nela, ofegante. Só pensava em como esse comportamento era estranho e estúpido. Quando tentei ajudá-lo tocando para sair do carro, ele apenas ofegou mais forte. Comecei a pensar que não poderia ser uma brincadeira. Isso me assustou muito, então dirigi 5 minutos pela nossa cidade até a igreja católica. Eu não sabia o que fazer, mas tinha um palpite. Eu o tirei do carro e basicamente o derramei na calçada da igreja, bem em frente à estátua da Virgem Maria. Ele se contorcia no chão, mas depois voltou a si, muito desorientado. Até hoje não sei se ele estava brincando ou falando sério, mas isso me assustou. Nesse tempo, notei que me tornei mais retraído e rancoroso. Eu odiava meus colegas de classe e não queria ter nada a ver com as pessoas populares e queridas em nossa escola. Comecei a pesquisar sobre o ocultismo e a baixar literatura de nomes respeitados no mal, como os já mencionados Alistair Anton e Howard Phillips Lovecraft. Um dia minha mãe foi ao meu quarto no porão. Ela falou pouco, mas percebi que estava muito desconcertada. "O que você trouxe para minha casa? Tire agora." "Meus sonhos ficaram sombrios e malignos e sei que foi você." Nunca contei a ela o que fazia, mas minhas ações começaram a causar pesadelos desconfortáveis para ela. Foi exatamente nesse momento que tive meu primeiro episódio de paralisia do sono. Uma noite eu acordei e não conseguia me mover. Tentei levantar um braço, rolar, até mesmo gritar. Eu não conseguia fazer meu corpo responder a nada. Forcei toda a minha vontade e pensamento só para tentar mover um dedinho. Nada. Isso se assemelhou à minha pesquisa sobre experiências comuns de paralisia do sono de outras pessoas. Uma sensação opressora. Ouvindo coisas. Vendo o que não está lá.
Não vi figuras, mas tive uma experiência fora do corpo, quase como um sonho lúcido. Enquanto eu estava deitado lá, eu meio que perdi o contato com a realidade e com o meu corpo físico. Lembro-me de me sentar, mas também de estar consciente de que nunca me movi e que meu corpo ainda estava deitado na cama. Enquanto estava sentado, minha alma se voltou para a porta do quarto do porão onde eu morava. Eu olhei através do chão para a porta, onde deveria haver um conjunto de 7 degraus que levavam diretamente para cima e para fora do porão. Eu não conseguia distinguir a porta. Eu não conseguia distinguir os degraus. Aquela área do quarto, para mim, era um buraco negro como a nuvem negra de Ermaels Mora de Skyrim. Uma nuvem negra, móvel e respiratória. O quarto tinha um cinza claro de crepúsculo, facilitando ver que, embora não houvesse porta onde deveria, ela ainda estava lá. Senti um medo intenso, mas continuei olhando. Quando finalmente voltei a me sentar e me deitei, de repente consegui mover meu corpo novamente, como alguém que volta à vida após receber reanimação cardiopulmonar. Eu deletei toda a literatura oculta que tinha baixado no dia seguinte, avançando 3 anos. Sou um adolescente na Universidade Gonzaga como calouro. Foi um ótimo momento, mas para permanecer relevante, também foi um tempo em que comecei a esperar pesadelos assustadores meus próprios. Mais de uma vez, eu acordaria na minha cama como se fosse realmente eu acordando. Mas imediatamente eu notaria que o crucifixo no quarto, que eu nunca sequer tive, estaria pendurado torto. Não só de forma estranha, mas em um ângulo quase reto e acentuado. Sei que um crucifixo torto indica presença sobrenatural. Eu acordaria me sentindo ansioso, mas querendo me conectar com alguém para saber o que estava acontecendo. Sempre que via amigos ou entes queridos nesses sonhos, o mesmo acontecia. Eles demonstravam grande preocupação e se aproximavam para ver o que havia, mas ao mostrar meu rosto e tentar falar, emitia um bramido profundo e inumano. Pense no rugido do leão da Metro-Goldwyn-Mayer para tudo o que eu tentava falar. Quando isso acontecia nos meus sonhos, amigos e família ficavam apavorados tentando se afastar de mim. Quando eu estava abandonado e ansiando, meu eu dos sonhos seria jogado para trás, e eu sentiria uma presença sobrenatural no meu peito. Seja essa uma experiência de possessão, ou só parte dos meus pesadelos, não sei. Já tive esse sonho pelo menos 5 vezes na vida. Sinto uma presença que me segue e me assombra sempre que busco a Deus ou tento viver de forma mais sagrada. Houve um momento climático para mim em 2014, onde todo o meu passado voltou para se tornar uma fonte renovada de assombração. Acidentalmente ingeri um spray para pés tóxico no meu apartamento e quase desmaiei. Eu estava tonto, desorientado e longe de estar totalmente presente, colocando-me em um estado muito vulnerável. Eu também estava com medo de desmaiar e nunca mais acordar, então entrei no carro para me levar ao hospital, aconteça o que acontecer. Uma ida ao hospital significava que eu precisava do meu cartão de seguro, que estava no trabalho. Eu me lembro apenas de me sentir confuso durante a viagem até lá. Por algum motivo, eu jurei que o cartão estava lá, que eu só precisava dele para o pronto-socorro. Parei bem na frente do prédio e entrei no saguão para chamar o elevador. Na época, eu trabalhava para uma das maiores imobiliárias do estado como corretor. Meu corretor era um maníaco por microgerenciamento, então o escritório era composto por muitos escritórios em um grande espaço. A pegadinha era que cada escritório individual era composto por paredes de vidro. O corretor precisava garantir que todos sempre trabalhassem. O que isso significava para mim durante minha visita delirante era que o escritório estava cheio de luzes brilhantes dos carros que passavam na estrada, cintilando como um caleidoscópio na luz certa. Isso foi extremamente desconcertante. Encontrei minha mesa assustada com o escritório silencioso e procurei onde achei que estava meu cartão. Não estava lá.
Será que duvidei de mim e deixei no carro esse tempo todo? Quando tive essa revelação, senti uma presença ameaçadora crescendo atrás de mim no canto da sala. Virei-me a tempo de ver uma massa de preto incontrolável que parecia estar crescendo para envolver meu corpo. Eu senti um sentimento de ódio direcionado a mim. Eu tropecei em mim mesmo para sair do escritório. Não fechei nenhuma porta. Minha mesa, o corredor, a saída e saí correndo. Sabia que a porta da frente trancava sozinha, então não precisei pensar nisso. A última coisa que ouvi ao sair foi a porta do corredor lá em cima fechando inocentemente. Cheguei ao hospital e fui cuidado até recuperar a saúde. Nesse mesmo tempo, meu relacionamento romântico à distância azedou. Eu sabia que ela estava me traindo, e isso causou uma grande parte do nosso fracasso, mas outra parte veio do que ela alegava ouvir e sentir. Ela estava a mais de 100 milhas, mas era assombrada por sons de arrastar fora do quarto e uma presença maligna na casa. Uma noite ela me ligou e perguntou se eu estava em casa. Eu estava em casa, longe. Ela estava surtando com o som de arrastar na sala, que eu não podia explicar ou assumir responsabilidade. Ela estava falando comigo quando de repente eu a perdi do outro lado do telefone. Ainda ouvia a respiração dela, mas ela sumiu por minutos. Ela voltou soluçando, após tempo suficiente para me assustar. Ela até mandou um médium abençoar a casa com sálvia. Isso era completamente contra a minha educação católica, e quase matou meu gato por causa de como ele reagiu de maneira absurda, tentando sair da casa através de uma janela de tela, durante o processo que estava a 5 pés no final. O médium, em seu primeiro encontro, disse a ela que eu estou assombrado por causa do que eu fiz no meu passado. Nunca contei a ela sobre minha experiência com o Ouija. Ela era extremamente crítica e de mente fechada. Dessa experiência, ela veio até mim fazendo perguntas sobre coisas que ela não tinha o direito de saber, como a música satânica que tinha feito seu estrago, que havia uma certa letra que eu tinha ouvido que tinha trazido isso sobre mim. Eu soube instantaneamente o que era nosso mantra satânico. Eu ainda tento ir à igreja. Estou em um relacionamento apaixonado e nada disso importa, pois me sinto apoiado e forte em muitos aspectos. Eu ainda confesso meu uso do Ouija no confessionário e desejo que isso desapareça. Isso voltará novamente para me assombrar? É difícil negar uma tendência de escuridão, mesmo através dos maiores esforços para retornar à luz.